Então vamos lá, 17 horas, né? Sendo bem londrinos aqui na Mobiliza, em ponto. Mobiliza dá boas-vindas a todos os participantes, né, ao nosso webinar TID Estratégico, como posicionar a área. Eu sou o João, analista de marketing aqui da Mobiliza, e junto nesse webinar está comigo a Rô e o nosso super convidado André Pinheiro, da Bahia. Olá, Antes de... Podem dar um oizinho aí, se quiserem. Boa tarde, oficialmente. Agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que hoje está cada vez mais difícil, né? Tanta atividade, tantas coisas que a gente tem para realizar. Então, queria agradecer a cada um de vocês pela presença. Para a gente é importante. Queria convidar também, participem, porque eu acho que a gente constrói um momento juntos. Então, quando oportuno, por favor, desbloqueiem as câmeras, os áudios. Vamos aproveitar esse momento, porque eu acho que a gente cresce assim, né? Trocando as experiências. Então, às vezes, o evento não foi tão legal e tal, mas eu acho que cada um aqui tem a oportunidade de dar um brilho, colocar algo a mais. Então, eu queria convidar também vocês a participar. Para mim, quando me perguntaram, André, é uma palestra, é um webinar, para mim é um bate-papo, você já me conhece. Então, eu gosto de trocar ideia mesmo, de aprender. Acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem quando a gente troca experiência. Massa, muito bom. Vamos apresentar um pouquinho a Mobiliza, né? Um pouquinho da nossa jornada. Mobiliza começa sua jornada lá em 2004, né? Durante esses 17 anos vem mobilizando pessoas. A gente se autodenomina mobilizadores. No total somos 74, né? E a gente está distribuído por todo o Brasil. Eu, por exemplo, estou em Teresina, no Piauí. A Rô está em Minas. E a nossa sede fica em Florianópolis, em Santa Catarina. O André, por exemplo, está na Bahia, né? Oh, desculpa, ele está em Porto Alegre, mas é da Bahia. E a gente não mobiliza sozinho, né? A gente tem os nossos clientes parceiros, mais de 200 clientes aí mobilizando junto com a gente, inclusive a Baia, que é onde o André trabalha atualmente. E a Mobiliza oferece diversas soluções, né, na área de educação corporativa, como os cursos customizados, para quem procura um material profissional, feito por um time com designers instrucionais, designers gráficos, projetistas, revisores, né, para entregar um treinamento muito mais robusto para a sua empresa. A gente também tem cursos de prateleira, nós também temos cursos de prateleira, que são trilhas já completas e prontas para quem está com um pouco mais de pressa de oferecer para o seu público, um curso mais oferecer de forma mais rápida. Nós temos a nossa ferramenta de autoria, o Aplique, para quem quer ser 100% dono, né, ali, controlar a autoria dos seus custos, né, e ter mais autonomia e poder customizar, né, o seu próprio curso. Nós temos também o Aplique One Page, que é a nova versão do Aplique, né, onde você vai poder criar treinamentos no formato One Page, né, que é muito mais acessível para quem usa os celulares, né, a versão mobile. Também temos a nossa plataforma LMS, para quem quer aí, gerir a sua universidade corporativa com acesso muito mais fácil, poder controlar melhor o desenvolvimento dos colaboradores dentro da universidade. Nosso propósito aqui na Mobiliza é ajudar as pessoas a impulsionar o conhecimento nas empresas, e muito por causa disso, né, com esse propósito que a gente organizou esse webinar, né? A gente aqui na Mobiliza fala muito de posicionar a área de educação corporativa, a área de treinamento e desenvolvimento mais estratégico, num lugar de muito mais atenção, e aí a gente convidou o nosso super convidado André Pinheiro para falar um pouquinho da experiência dele e inspirar e trazer isso para a pauta, né, para que a gente consiga mobilizar mais pessoas nesse nosso objetivo. Falar um pouquinho de mim, né? Sou o João Menezes, mas aqui todo mundo me chama de John, né? Todo mundo aqui na Mobiliza só me chama de John. Eu entrei aqui na Mobiliza como Customer Marketing, mas atualmente a gente está trabalhando muito mais, eu estou trabalhando muito mais na área de marketing mesmo. Tenho uma experiência em atendimento ao cliente em outros ramos também. Quer falar um pouquinho de ti?
Sim. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Rô, ninguém me chama por Rosângela, né? Sou especialista em inteligência educacional na Mobiliza, mobilizando aí há 2 anos. E meu foco é muito de ajudar também os clientes a gente construir cada vez mais uma aprendizagem significativa, né? Que faça sentido para as pessoas que estão aprendendo. Muito bom ter vocês aqui. Só antes de continuar, eu só queria avisar que a gente está gravando esse webinar para depois a gente conseguir resgatar informações. Quem quiser, depois também a gente manda o vídeo. Tá bom? Obrigada pela presença. Isso aí. E o nosso super convidado, André Pinheiro, gerente de treinamento na Bayer. E, André, quer falar um pouquinho do teu cargo lá na Bayer, teu atual cargo? Nossa, olhando essa foto, vi como eu estava novo, hein? Então, vamos lá. Bom, a realidade é que eu sempre gostei de trabalhar nessa área, a área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, recursos humanos, gestão com pessoas, antes mesmo de entrar na faculdade, era algo que sempre me motivou. E não a questão da gestão com pessoas, dizer, eu tenho um time, mas que pelo que a função consegue entregar de melhor, que é essa troca de experiências. Então, todas essas funções na área de treinamento, na área de educação corporativa, professores, gestores, toda vez que você tem a oportunidade de interagir com mais pessoas, é inevitável você ter esse aprendizado. Então, isso realmente sempre me motivou. Bom, eu comecei cursando administração de empresas, aí depois fiz uma pós-graduação em gestão com pessoas, aí depois eu fui fazer um mestrado, aí fiz um mestrado em administração também. Como sempre gostei da área, fui estudar mais sobre liderança, motivação, a relação da liderança e motivação. Aí fui entender todas aquelas teorias, Maslow, Herzberg, a teoria de liderança transformacional, transacional, enfim, foi uma loucura, mas foi muito gratificante. Quando terminei o mestrado, eu vi que faltava um pouco mais na área de psicologia, e fui fazer uma outra pós-graduação em psicologia organizacional, e aí está um pouquinho da área que eu gosto de atuar. Entre um curso e outro, fiz 2 vezes o curso de coaching, então, para mim, traz reflexões super bacanas, principalmente de autoconhecimento. Eu acho que é a oportunidade que o curso lhe oferece de você se conhecer melhor, de saber quais são as suas oportunidades de melhoria, onde você é bom, desbloquear algumas coisas que a gente tem ao longo da vida. Então, para mim, foi super interessante. Bom, falando da carreira profissional, eu comecei como estagiário na indústria farmacêutica, na área de vendas, como propagandista farmacêutico, ou como todo mundo conhece, como representante de vendas. Aí fiquei 2 anos numa empresa nacional, depois fui para uma empresa multinacional, fiquei 4 anos. Depois saí, pedi demissão para poder entrar na Bayer, entrei também como representante, depois assumi uma função de gerente distrital, trabalhava em 3 estados diferentes no Nordeste, Bahia, Sergipe, Pernambuco, e aí tem um pouco mais de 2 anos que tive a oportunidade de vir para o treinamento. Fiz um processo seletivo, mudei para São Paulo, e aí assumi a função na área de treinamento da Bayer e fico com 2 times específicos, que é a saúde feminina e time de operações comerciais. E hoje, atualmente, a gente também trabalha com alguns projetos a nível farma, com todas as forças de vendas, com todas as áreas terapêuticas, de oncologia, acesso ao mercado, enfim. Então, essa área de educação corporativa, de gestão, de troca de experiências, de desenvolvimento humano, é realmente o que eu gosto de fazer. Massa, muito massa. Antes de a gente começar o nosso talk, né, nossa conversa, só relembrar aí o pessoal a nossa agenda do nosso webinar, né, as pautas, né, sobre o que a gente vai conversar. O que é posicionamento estratégico, né, por que a área de T&D precisa investir em posicionamento estratégico e os malabares de posicionamento. O que você precisa manter em equilíbrio para ter um T&D forte. Preparados? Vamos lá? André, para começar, né, conta um pouquinho aí sobre, já falou um pouquinho, né, sobre a tua trajetória profissional, mas como é que tu chegou, assim, na área de educação corporativa propriamente dito? Eu falei, eu sempre gostei dessa parte de troca de experiências. Tive a oportunidade, quando terminei o mestrado, de também ministrar algumas aulas em turma de pós-graduação. Então, já fiz isso algumas vezes. É super interessante você poder estar com um time, estar com uma sala de aula. Então, assim, a oportunidade que você tem de revisar os conceitos que você sabe, de você trocar experiência, de você aprender também. Então, eu sempre gostei dessa área. Como gerente distrital, eu fazia algumas atividades de treinamento e aí acabei tendo visibilidade dentro da empresa e aí fiz um processo seletivo e vim trabalhar na Bayer. Na verdade, como eu era do campo, né, que a gente fala assim, quem trabalha no escritório e que era do campo. Como eu era do campo, eu disse, eu quero ir para de treinamento, porque é aquele pessoal
que fica lá sentado no escritório, tomando um cafezinho, batendo papo, e é isso que eu quero para minha vida. Então, eu quero ficar sentado, tomando um cafezinho, batendo papo. Só que me enganaram, eu me enganei quando eu cheguei. Acho que a gente tem o mesmo número de atividades, tão quanto a força de vendas, porque quem está no campo, pelo menos a visão que eu tinha, treinamento só tem que se preocupar na hora da convenção de vendas, que é uma vez por ano, 2 vezes por ano, e o resto é cafezinho e bater papo. E aí, quando eu vim para o treinamento, eu vi que o negócio era diferente. Então, assim, a gente tem inúmeras atividades na área de treinamento e realmente pouco tempo tem, a Célia sabe disso, de tomar um cafezinho. Às vezes a gente está em home office e as pessoas não acreditam que às vezes a gente nem tem condição de levantar da cadeira para beber água, porque você se envolve numa série de atividades. Não, deixa eu terminar logo, vou terminar logo, e nesse de terminar logo dá 18 horas e você não conseguiu terminar. Mas também eu acho que é um controle nosso, fica aí também a autocrítica, a gente sempre acaba colocando mais culpa na organização, a organização que faz isso e tal, mas a gente que se permite também, então vale a reflexão da gente pensar nesse momento de parar para tomar um cafezinho, de parar para descansar, porque é aí que a gente estimula a nossa criatividade. Dentro da área de treinamento, a gente tem uma série de atividades, mas acho que o primeiro e mais importante é o autodesenvolvimento, porque acho que não tem como você ajudar ou transferir o que você sabe se você não estuda. Então, assim, inclusive é uma das coisas que mais me motiva, né? Então, é a oportunidade que você tem de estudar, de ter pensamento crítico, de desafiar o status quo, como a gente costuma falar. Então, acho que a primeira atividade de uma pessoa que está na área de educação corporativa é gostar de estudar, é estar antenado às mudanças do mercado, essas exigências. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Para a gente que trabalha em multinacional, alguns projetos globais. Então, a gente também tem o desafio de tentar não só implantar no Brasil, mas também de adaptar, porque a gente sabe que a gente tem culturas diferentes em países diferentes. Então, você pega um projeto que é global, que às vezes dá super certo na Alemanha, mas se a gente tentar implementar aqui no Brasil da mesma forma, talvez não dê certo, porque nosso público é diferente, a nossa cultura é diferente. Então, a gente também tem que ter esse pensamento crítico, dizer, precisamos implementar esse projeto, esse programa, porque é um programa global, mas a gente precisa pensar nas especificidades do nosso país. Então, a gente também faz adaptação desses programas. Treinamento da força de vendas aqui do nosso público-alvo, de hard skills e soft skills. Eu sou um defensor de soft skills, então, assim, eu sei que é importante falar do sistema operacional, falar de acesso ao mercado, tudo isso é importante, é a atividade de core do nosso negócio, mas a gente tem que estimular o pensamento crítico, a criatividade, a inteligência emocional. Então, a Célia está aí conosco para falando um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem treinado a força de vendas não só nas hard skills, mas também nas soft skills, porque eu acredito muito no desenvolvimento humano. Não tem como a gente falar de um bom trabalho só baseado em hard skills. Então, assim, mais uma vez, qual é o pensamento crítico dessa turma? Autorreflexão. Como é que eu faço o meu trabalho? Será que tem oportunidade de desafiar, de melhorar? Como eu posso ser criativo? Eu sempre digo em tudo que eu falo que, assim, a prática ela não acompanha a teoria, né? Então a teoria ela está aqui, a prática está aqui, eles não andam juntos. Então você vê teóricos que trazem, a gente vai trazer aqui alguns conceitos da década de 50 que a gente está implementando agora. Então a teoria ela avança numa velocidade muito mais rápida que a prática. Então por isso que eu falo, a gente tem que realmente focar em soft skills, em desenvolvimento humano, porque isso não é só porque é bonitinho, mas porque hoje todo mundo fala, né? Desenvolvimento humano, as organizações, não é só isso, mas é porque também é importante para o negócio. Não dá mais para fazer aquilo que a gente fazia há 10, 15, 20 anos atrás. E tudo o que vocês conhecem de executar um plano estratégico de treinamento, então a gente olha as necessidades do mercado, e aí vai lá pensar em podcast, em game, atividade de treinamento, como a gente pode desenvolver esse senso crítico da força de vendas ou do público que a gente trabalha. Enfim, a gente vai fazendo essas adaptações ao longo do tempo. Uma coisa que ficou de aprendizado, principalmente depois da pandemia, é que esses planos também servem apenas para lhe dar um norte, né? Porque você começa com um plano em janeiro, na verdade em janeiro não, você já começa a desenhar, né? É outubro, novembro, dezembro, janeiro está pronto, em março você muda ele tudo de novo, porque já mudou tudo e aquela ação que você ia fazer, você já não vai fazer mais, enfim. Então, um pouquinho da área de treinamento. Então, é realmente pensar no público-alvo, como é que você elabora alguns relatórios. Então, quem trabalha com educação corporativa é muito difícil, né? Então, assim, como é que eu vendo esses dados? Como é que eu falo do impacto da atividade que eu realizei na força de vendas quando a gente fala de negócio, né? Então, assim, qual é a representatividade disso? Então, existem algumas formas também que a gente não consegue mensurar quantitativamente, mas a gente tenta se aproximar para vender e mostrar a relevância
da área de treinamento e desenvolvimento, da área de educação corporativa dentro da organização. Massa, muito legal, André, conhecer um pouquinho de como tu chegou nessa área, né, de educação corporativa. E quando a gente fala assim de rotina, de dia a dia, quais são as principais atividades que tu desempenha? Então, essas adaptações, né, então todo ano tem um projeto, esse ano a gente tem focado muito sobre a questão de acesso ao mercado. Na verdade, dentro da área de saúde, as organizações têm focado nisso, né? Então, assim, o mercado ele se tornou muito mais complexo, avanço de tecnologia, tudo isso que a gente já sabe. Então, a gente tem trabalhado mais o nosso público para essas estratégias de acesso ao mercado, de como entender as reais necessidades do seu cliente, como é que a gente faz uma adaptação do nosso plano para essa necessidade, o que é que a gente faz para agregar valor, como é que a gente melhora a qualidade de vida dos pacientes, né, que é o nosso público-alvo. Então, esse ano a gente tem feito algumas adaptações desses projetos que são globais aqui no Brasil, mas é o ano todo. Então, a gente tem um projeto agora de inteligência emocional, que a Célia está participando. Então, assim, já tem mais de 3 meses que a gente tem investido nisso. A gente faz estratégia de gamificação para fazer um review das coisas que a gente tem feito, e tem podcast, enfim. Então, como eu falei, tem ações que a gente faz ao longo do tempo e tem ações que a gente vai colocando no meio do ano, né? Então, mudou alguma coisa, a gente para aquela atividade, porque, assim, uma coisa que a gente tem pensado mais é sobre as atividades que a força de vendas faz no dia a dia. Por exemplo, dentro da área de treinamento e desenvolvimento, eu tenho a minha carga horária, mas às vezes, hoje eu tenho, mas antes eu não tinha visibilidade do quanto a força de vendas parava para fazer outros treinamentos, porque tem treinamento de segurança, da parte de segurança corporativa, da questão de direção, defensiva. Então, tem outros treinamentos que não estão dentro da área de treinamento, que vem da Global, às vezes da área de marketing, e a gente precisa ter acesso para ter uma visão do todo, porque senão eu acabo sobrecarregando demais a força de vendas. Então, para mim, o que ficou de aprendizado nos últimos anos é entender e colocar qual é a carga horária que é bacana para você continuar desenvolvendo a sua atividade core de uma forma tranquila e eu não sobrecarregar você com tanta atividade de treinamento. E aí a gente vai, por isso que eu falo, a gente às vezes faz, mas vem um treinamento global, a gente segura o que a gente tinha planejado, e essa adaptação ela acontece ao longo do ano, então é por isso que às vezes a gente realmente não para. Tem que ter bastante flexibilidade, né? Entrando mais especificamente no tópico do nosso webinar, eu gostaria de saber se tu se considera um profissional estratégico dentro aí da organização, dentro da Baia. Antes, só interrompendo, tem algumas pessoas falando que o microfone está baixo. Não sei se você consegue falar um pouquinho mais perto só, André. Consigo, 6 pessoas obrigado. escreveram aqui. Vou tentar colocar mais próximo, mas falem. Eu falei para a Rosângela e o João hoje no início que esse microfone ele é novo, esse fone de ouvido, então estou usando pela primeira vez. Então, avisem se tá baixo, tá ruim, a gente vai, troca, coloca outro, enfim, a gente dá um jeito aqui. Bom, espero que esteja melhor. Se não tiver, vocês falem e a gente vai tentando adaptar aqui. Então, essa pergunta, eu vou te dizer que atualmente sim, né? Atualmente eu me considero estratégico, mas eu acho que o céu é o limite, né? A gente sempre tem a oportunidade, não é querendo ser humilde, mas é quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Essa é a realidade. E, assim, se a gente olhar hoje o tema dessa webinar é de posicionamento estratégico. E aí você me pergunta se eu sou estratégico. E aí, como estratégico, ele tem aquele sentido figurado de ser algo, né, bom, inteligente, esperto, eu vou dizer que eu sou estratégico. Mas eu, assim, falando sobre o que, para mim, o que é ser estratégico, na verdade, a estratégia, e aí ela vem do grego, né, e ela fala que a arte de liderar, de comandar, vem muito dessa parte da área militar. E eu não sei quem teve a oportunidade de ler o livro da Arte da Guerra de Sun Tzu, que ele fala sobre essas batalhas e essas guerras. E aí tem uma passagem que eu achei super interessante, que ele fala assim, as premissas de você vencer uma batalha e de você vencer uma guerra. Então, a primeira, ele fala assim, se você conhece a si e conhece o seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si, mas não conhece o seu inimigo, a cada vitória você terá uma derrota. Agora, se você não conhece a si, não conhece seu inimigo, você só terá derrota. Eu não quero colocar aqui o ambiente externo como inimigo, mas só fazer uma reflexão dentro do mundo organizacional. Nessa condição aqui, talvez o inimigo seja um ambiente externo, não sendo inimigo, mas só o que vale a reflexão. Então,
Quando você conhece a sua organização e você não conhece o ambiente que você está inserido, você vai ter vitória e vai ter derrota. Agora, se você não conhece assim nem a organização e nem o ambiente que você está inserido, aí a probabilidade de dar errado é maior. Então, falando sobre o que é ser estratégico, é você ter esse olhar para o ambiente externo, para as tendências, porque às vezes a gente sabe. Se eu lhe perguntar, João, o que é que está acontecendo hoje? Você vai dizer, não, André, na cultura é isso, tecnologia, a gente está sendo impactado, a pandemia trouxe esses aprendizados. Tá, como é que a gente coloca em prática? Aí agora ficou difícil. Então, assim, por isso que eu falo, a teoria é muito fácil. Se a gente falar das coisas, a gente vai falar hoje sobre isso. Mas aqui a gente vai fazer uma reflexão, qual é o impacto dessas mudanças no nosso dia a dia. Então, para mim, quando se fala de estratégico, é você olhar o ambiente. Eu faço algumas leituras, tem um livro chamado Da Ascensão à Queda do Planejamento Estratégico, para quem gosta da área de administração, de Mintzberg, e aí ele traz esse conceito de estratégia, né, que são os planos que são traçados pela alta cúpula da organização para alcançar de modo eficiente os resultados planejados. Enfim, algo mais ou menos desse tipo. E aí ele fala que para você ter essa postura organizacional, para você adotar essa estratégia, você vai ter que olhar não só o ambiente interno, mas o ambiente externo. Então, veja que alguns autores já trazem esse conceito de estratégia, é você ter esse olhar para o ambiente externo. Então, talvez seja a diferença de um plano normal, um plano comum, que não estou aqui fazendo julgamento se é bom ou ruim, para um plano estratégico. Então, quais são as tendências do mercado, qual é o impacto do meu negócio, como é que eu me adapto a esse ambiente externo. E aí, trazendo um pouco mais para dentro do que a gente está discutindo aqui sobre posicionamento estratégico, ele fala que posicionamento estratégico é a forma que você vai atuar nesse mercado para você ter vantagem competitiva, porque dentro do mundo organizacional o que você procura é ter vantagem competitiva. E como é que você consegue isso? Então, ele fala, vai ser baseado em você conhecer na sua organização o que você tem de recurso, de você conhecer o seu público, que a gente chama de stakeholders, e aí vai ser público interno, externo, governo, tudo aquilo que influencia a nossa organização, e você conhecer o ambiente que você está inserido. Então, ele traz essas 3 premissas para dizer o que é posicionamento estratégico. Você conhecer a sua organização, saber os recursos que ela tem disponível, você conhecer o seu público, interno e externo, e você conhecer o ambiente que você está inserido. Aí a gente entra aqui na nossa discussão do que é posicionamento estratégico. Nossa, muito legal. Tuas referências bem clássicas também, né? Sun Tzu, Mintzberg, muito legal. Tipo, a Arte da Guerra é realmente um clássico, né? Escrito há muito tempo atrás e continua super atual e nas estantes aí dos principais estrategistas. Vale a reflexão, para quem não leu, Sim, vale a sim. reflexão. E André, o que tu precisa manter em equilíbrio para ter uma área de educação corporativa forte? Meu pensamento corrobora muito do que eu trouxe aqui para vocês, de alguns autores que eu li, mas para você manter a área de educação corporativa forte, você precisa entender a cultura da sua organização. Então, assim, e mais uma vez, sem julgamento, se é melhor ser estratégico, é melhor ser operacional, mas você precisa entender a cultura da sua empresa. Então, o quanto a sua empresa quer investir no desenvolvimento do seu colaborador, porque tem trabalho que é estritamente operacional, tem trabalho que é mais estratégico, e mais uma vez, sem julgamento, dizer que um é melhor que o outro, não estou aqui para isso. Mas realmente é entender a cultura da sua empresa e saber o quanto ela está disposta a investir. Depois é você conhecer realmente o público, o seu público, que às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo inferência. A gente acha que sabe uma coisa, mas sim, você sabe disso baseado em quê? Não, é porque eu vi e eu acho. E aí que está a maior dificuldade da área de treinamento, da área de educação corporativa, é que se você não tem alguns relatórios, se você não faz algumas pesquisas qualitativas e quantitativas, você não conhece a fundo o seu público. Então, hoje eu tenho alguns relatórios, eu tenho algumas atividades que eu realizo de desenvolvimento da força de vendas, mas também que me gerem um relatório, não para contar que foi a Rô, que foi a Célia, que foi o Alexandre, que foi o João que fizeram. Para mim, isso pouco importa hoje como representante da área de treinamento, mas eu quero olhar o todo. Então, eu faço uma atividade de desenvolvimento, em contrapartida, isso me gera um relatório para eu saber quais pontos eu devo atuar. E aí, na hora de criar um relatório, de apresentar para a diretoria, eu vou dizer, eu preciso de atividade X, Y, Z, não baseado no que eu acho, mas o que os relatórios estão apontando. Então, é por isso que é importante você conhecer o seu público e o outro pilar, realmente,
o cenário, porque assim as coisas mudam. Então, as atividades de treinamento e desenvolvimento que eram feitas no passado não dão mais certo. E a gente vai falar sobre isso, a questão do conhecimento instantâneo. Antigamente, eu me lembro quando eu entrei na indústria farmacêutica, tem um tempinho, eu assistia as fitas de videocassete, não tinha nem, enfim, mas vamos lá, em que eu ficava quase 2 horas assistindo as questões de fisiologia e fisiopatologia. Então, assim, eu chegava da faculdade e eu tinha que assistir aquelas fitas para falar sobre hipertensão, sistema renina-angiotensina, enfim, como funciona a pressão arterial no ser humano. E cada fita tinha 2 horas. E obviamente, o que é que acontecia? Eu começava a assistir esses vídeos, sei lá, umas 10h30, 11 horas da noite, eu dormia. Né? Então, eu dormia, acordava, voltava, dormia, chorava, porque não estava entendendo nada. Enfim, então, não dá mais hoje para você fazer um treinamento de 2 horas, você colocar um videozinho lá. Então, por que não dá mais? Pelo impacto dessas mudanças. Então, eu preciso mudar as atividades de treinamento, eu preciso colocar estratégia de gamificação, eu preciso fazer treinamentos um pouco mais curtos, talvez em blocos, como a gente tem feito. Então, a gente faz muito isso com vocês da Mobiliza. Então, ao invés de fazer um treinamento de 2 horas, eu faço uma trilha e faço por blocos de 15, 20 minutos. Por quê? Porque as atividades que davam certo no passado não estão dando certo agora. Então, por isso que eu estou dizendo, você tem que conhecer o ambiente que você está inserido, qual o impacto dessas mudanças no público-alvo, porque antes de ser força de vendas, antes de ser clientes, antes de ser qualquer coisa, somos seres humanos. Então, todo mundo aqui está sendo impactado da mesma forma. E a gente, mesmo sem perceber, a gente vai mudando o nosso comportamento com isso. Então, acho que são essas 3 premissas para você manter uma área de educação corporativa forte, é você entender o ambiente que você está inserido, entender realmente o seu público-alvo, não só através de inferência, mas através de relatórios quantitativos e qualitativos, e entender também o momento da sua empresa. Porque não adianta você, às vezes você quer criar um super plano, você tem um super plano de treinamento, mas você precisa entender o momento da sua empresa. Então, esse é o ano que a gente vai investir mais em desenvolvimento humano, ou esse ano é um ano desafiador para a companhia e a gente precisa investir um pouco mais na parte operacional. E aí você vai ver que, da mesma forma que a área de treinamento muda, as organizações também mudam. Então, cada ano você vai ter um objetivo diferente. Então, é legal você entender o momento que a organização que você trabalha está vivenciada, para você criar planos que sejam assertivos dentro da estratégia da companhia. Aí eu acho que você mantém uma área de treinamento forte. Pelo menos essa é a minha percepção. Massa. Tua fala me lembrou dois conceitos. Conceito de mundo VUCA, não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Tá? E quando tu falou sobre a produção, né, de cursos, né, e do conteúdo, quando tu falou lá que assistia fitas de 2 horas, né, a gente tem que lembrar também, isso tem muito a ver com o mapeamento do ambiente que tu trouxe, que a gente vive geração de TikTokers, né, de conteúdo muito rápido, de coisas mais instantâneas. Isso impacta bastante a forma como as pessoas aprendem, né, é bem importante essa contextualização realmente de ambiente. Mapeamento do terreno. Você falar sobre isso, porque, assim, mais uma vez, a gente tem acesso às informações, mas não sabe como isso impacta o nosso dia a dia. Então, se falou muito do VUCA, né? Então, toda vez que você contratava alguma empresa de consultoria para falar sobre planejamento estratégico, sempre fazia essa análise, né? O mundo VUCA, e aí depois trouxeram o mundo BANI, e agora a gente fala que a gente vivencia o mundo BANI, o mundo frágil, ansioso, não linear, enfim. E é legal essas estratégias porque você, de fato, vai conhecendo o mercado. Então, até eu fiz um treinamento recente com o time de saúde feminina, em que cada um podia escolher um tema dentro de um cardápio. Então, eu ofereci um cardápio com diferentes temas, habilidade profissional do futuro, negociação na era BANI, acesso ao mercado, e cada time escolhia, e eu fazia um treinamento a respeito disso. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão do mundo VUCA, do mundo BANI, e o impacto do mundo BANI no nosso dia a dia. Né? Então, assim, o mundo está muito mais frágil, a gente está muito mais ansioso. Se a gente olhar questão de fragilidade, não só comportamento, mas as coisas, né? Eu estava citando, as coisas não duram mais. Se você olhar para o seu smartphone, se ele cair no chão, ele não vai funcionar mais. Então, eu me lembro que, não sou tão novo assim, os celulares que eu tinha, se caía no chão, era capaz de quebrar o piso, mas o celular não quebrava. E hoje, se ele cai, sei lá, 50 centímetros do chão, ele quebra e não funciona mais. Então, a gente vive, de fato, num mundo frágil, não só em termos de comportamento, mas com tudo que a gente tem utilizado. E a gente vive num mundo mais ansioso. Então, se a gente olhar o índice de depressão, de burnout, de tudo isso, tem sido cada vez maior dentro da organização e dentro da população de modo geral. Então,
Por que é legal você entender isso? Então, as pessoas que fazem essa leitura, entendem a tendência, o mercado, elas conseguem antever algumas coisas. Então, em contrapartida, você vê que hoje o número de psicólogos, de psicoterapeutas, toda essa parte que auxilia as pessoas com as doenças psíquicas, tem aumentado. Por que tem aumentado? Então, assim, a pessoa, pô, tem muito mais gente depressiva, tem muito mais gente ansiosa, tem muito mais pessoas que precisam dessa ajuda, então vou me especializar nessa área, porque o mercado ele é atrativo falando no olhar empresarial. Nossa, muito legal. E, André, qual que é o maior desafio na área de educação corporativa lá na Bayer? Assim, o que eu acho, né, sobre a minha forma de olhar, talvez não seja só da Bayer, mas para a gente que trabalha em educação corporativa, primeiro, acho que é essa parte de você ter relatórios que consigam mensurar quantitativamente o resultado. Porque, assim, por exemplo, eu faço atividade de treinamento, de desenvolvimento, e aí estou me colocando no lugar de diretor. Então, pense, você não tem acesso a essas informações, você só olha números e você, obviamente, vê resultados, você está preocupado com o faturamento da sua companhia, e aí você faz atividade de treinamento e desenvolvimento, como eu consigo mostrar a ele que essa atividade impactou X no faturamento da empresa. Então, isso é muito difícil, porque essa área de educação corporativa, ela é muito subjetiva. Então, eu não tenho como afirmar e dizer, hoje tivemos um impacto de 5, 10, 15, 20% no faturamento devido à atividade que a gente fez há 3 meses atrás. Então, assim, é difícil. Então, acho que o maior desafio que a gente tem é mostrar realmente a relevância de uma atividade X dentro do negócio. Então, assim, a gente vai ter relatórios qualitativos, a gente vai fazer pesquisa de satisfação, quem trabalha na SAP, sempre a gente roda uma pesquisa de satisfação, a gente faz algumas atividades que você consegue mensurar e dizer, eu fiz essa atividade há 6 meses e a gente teve esse resultado, fiz agora, tive outro resultado, teve um incremento de 20%, 30%, tudo isso você faz, mas assim, essa atividade que impactou de fato no João, o quanto o João conseguiu oferecer, teve maior qualidade no atendimento dele, ou teve maior número de vendas, independente da área que você trabalha. Então, acho que o maior desafio que a gente tem é como mensurar isso e dizer, a gente tem tido esse resultado, porque são inúmeras variáveis. Então, você vai dizer que teve o papel do marketing, que teve a influência do mercado, que agora o mercado deu oportunidades, enfim. Então, são inúmeras variáveis que vão impactar nisso, que é difícil você. Então, para mim, o maior desafio é você tentar convencer a diretoria, no momento oportuno, de que aquela atividade é relevante porque impactou X no negócio da empresa. E o outro maior desafio que eu vejo é como você também estimular times, principalmente times grandes. Então, quando você tem um time pequeno, em que você conhece, que você consegue chamar cada um pelo nome, é mais fácil de você interagir. Mas como você consegue estimular um time grande? Principalmente o que você falou hoje, né? Então, assim, falando do mundo BANI, de acesso à informação, tecnologia, hoje as pessoas têm um acesso muito mais rápido à informação. Então, assim, como é que você consegue engajar esse time numa atividade de treinamento e desenvolvimento? Porque hoje, como a gente conhece ou a gente tem acesso à informação, é natural, na maioria das vezes, a gente dizer que a gente sabe. Ah, isso eu sei. E aí a gente acaba perdendo o estímulo por uma atividade. E mais uma vez foi o que eu falei para vocês. Teoria e prática. Então, a gente, nessa autocrítica, isso eu sei. Então, o papel, acho que, do treinamento é como é que eu consigo engajar o time a desenvolver, a fazer aquilo que ele faz, mas talvez de uma outra forma ou de uma forma ainda melhor. E aí, trago já a reflexão sobre isso, a gente que trabalha na área de educação corporativa, o que a gente tem feito? O que você fez de diferente versus o ano anterior? Quais são as atividades que realmente estimulam e engajam o seu time? Porque às vezes a gente pega mesmo plano do ano anterior, a gente aplica esse ano, aplica no ano que vem, e depois a gente fica chateado porque a gente não consegue engajar o time. Mas eu acho que a primeira essa reflexão o que é que você tem feito de diferente? O que é que você tem feito de interessante? Porque antigamente as pessoas davam mais atenção porque não tinha acesso tão rápido à informação. Hoje eu posso falar do mundo VUCA, eu não sei o que é, coloco aqui no Google o que é, e ele vai me dizer, e vai dizer desde quando começou, toda aquela origem na área militar, e nananana. O que é mundo BANI, não sei, então você vai lá pesquisar, vai ver quem trouxe isso. Então fica muito mais fácil. Então a gente tem que pensar realmente, ter essa autocrítica, essa autorreflexão do que eu posso fazer de diferente para estimular. Então, para mim, são esses dois desafios, do convencimento da diretoria do impacto da atividade de
treinamento e desenvolvimento no faturamento do negócio, que envolve o que eu falei para você, inúmeras variáveis, e essa parte de engajamento mesmo do time diante de tantas informações que a gente tem tido ao longo do tempo. Legal. Métricas e engajamento. A gente pode resumir assim dessa forma. E é verdade, porque a acessibilidade à informação hoje é muito fácil, né? Tá na palma da mão, tá num clique. E como trazer isso de uma forma interessante e que faça sentido no negócio também, né? Massa. E com as recentes mudanças, André, que ocorreram no mercado de forma geral, qual você acha que é o papel da área de educação corporativa dentro das organizações? Eu acho que a gente precisa entender essas mudanças que têm ocorrido no ambiente. Você trouxe essa questão do conhecimento instantâneo. Futura SA, ela publicou recentemente as 10 tendências que vão afetar os negócios e a carreira dos profissionais. E uma dessas tendências é o conhecimento instantâneo. E ele fala que é esse treinamento que a gente tem dado ao nosso cérebro de obter informações em poucos segundos. E aí você vai entender o que você falou, por que o TikTok tem ganhado tanta repercussão, tanta popularidade nos dias atuais. Por que o WhatsApp ele fez aquela atualização e você consegue aumentar a velocidade do áudio em até 2 vezes? Por que os stories do Instagram têm 15 segundos? Então, aí o que eu estava falando lá atrás e que a gente ia comentar, então, assim, se a gente não entende o impacto disso, a gente não consegue mudar. Então, assim, a rede social, a tecnologia, a pandemia, tudo isso tem afetado muito o comportamento das pessoas. Então, de fato, eu estava vendo até no Estadão, até sobre a questão das músicas. Então, assim, as pessoas estão muito mais ansiosas. Eu vi cantores falando, eu tive que reduzir a minha música de 4 minutos para 2 minutos e 30, porque já foi feita uma pesquisa e as pessoas no Spotify, no Deezer, em todos esses aplicativos de música, eles querem ouvir músicas de até 2 minutos. Então, assim, se a gente não começa a mudar o nosso comportamento, a gente começa a ficar defasado. Então, assim, mais uma vez, eu entendo tudo isso, André, eu entendo a avanço da tecnologia, mas o que você tem feito? Então, às vezes eu falo, às vezes você vai manter contato com o cliente, então, João é meu cliente, eu conheço o João há muito tempo, preciso convidar ele para um evento, mando um áudio para ele, mas André, como é detalhista, vai lá mandar um áudio para ele de 5 minutos explicando todos os detalhes. João, vai ter um evento, eu queria lhe convidar, vai ser tal dia, tal horário, o tema vai ser assim, 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 assim. Manda um áudio de 5 minutos para o João. O João fazendo inúmeras atividades, quer dizer, poxa, André tem uma relação com ele, não vou ouvir o áudio agora, estou fazendo tanta coisa, eu escuto depois. Aí João termina o trabalho dele 6h30, 7 horas da noite, vai para casa, faz uma atividade ou outra, chega, entra em contato com a família, o meu áudio caiu no limbo, ele nunca mais vai escutar. E eu fico, poxa, o que foi que aconteceu? O João está chateado comigo, não escutou meu áudio, não me deu resposta. Na verdade, você não está chateado comigo, é porque as coisas têm mudado. Então, assim, um áudio de 5 minutos hoje, muito provavelmente a pessoa não vai ouvir. Ou vai ouvir na velocidade 2 e não vai entender muito bem o que você quis dizer. Tanto que eu já comentei, hoje eu tenho adotado a estratégia de mandar áudio, que quando eu vou mandar um áudio, eu já aumento a velocidade da minha voz, porque a pessoa não vai conseguir colocar em 2 vezes. Porque, de fato, é isso. Então, assim, você vai adotando estratégia também. Então, o que eu falo, se hoje toda essa tecnologia ela tem impactado o nosso comportamento, pandemia, Stories, Instagram, TikTok, como você falou, então o que eu preciso fazer para me adaptar? Então, talvez eu não tenha uma fórmula do sucesso, mas ao invés de você mandar um áudio de 5 minutos, você mandar um áudio de 30, 40 segundos, de 1 minuto, porque o João vai ouvir, e se ele se interessar, ao invés de entrar no detalhe, pô, João, vai ter um web, assim, 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 queria que você participasse. Se o João se interessar, ele, pô, André, me manda um áudio com mais detalhes, e aí você já tenta esse engajamento. Mas se eu quero fazer tudo isso no início, muito provável você não escute, porque quando você olha lá, áudio de 5 minutos, não vou ouvir agora. Então, tudo isso tem impactado no nosso comportamento. Então, por isso que eu falo. Então, acho que esse é o papel da área de educação corporativa. Quais são as tendências do mercado e como é que eu adapto as minhas atividades, o meu treinamento com essas tendências? Como é que eu facilito a vida do meu público, seja ele força de venda, seja ele empregado, o que for, para atuar nesse mercado que muda constantemente, porque acho que esse é o nosso papel. Cada um tem um papel. Então, vai ter um que vai estar lá, a turma do marketing, vai ter a turma de atendimento que vai estar ali com o cliente. Eu acho que o papel do treinamento é entender essas tendências e como eu preparo eles, como eu consigo desenvolver para tudo isso que tem mudado. E fazer de uma forma diferente do que eu fazia no ano anterior. Então, acho que para mim, acho que é o principal papel da área de educação corporativa, e aí não falando apenas para
o seu público, as pessoas que você treina, mas também para a diretoria, que às vezes não tem visibilidade disso. Então, será que vale a pena fazer um evento? Eu vou fazer um webinar, de 2h30 a 8 horas da noite. Será que as pessoas vão engajar? Será que elas não estão cansadas? Será que elas vão engajar? Por que não fazer de 40 minutos? Por que não fazer 1 hora no máximo? Então, assim, acho que você também consegue trazer algumas reflexões para a diretoria para traçar, talvez, estratégias diferentes que se adaptem a essa realidade atual. Legal. Inclusive, foi uma das nossas preocupações, né, do nosso web, né? A gente tentar percorrer todos os tópicos em 1 hora, porque a gente sabe que com o tempo vai desengajando, né? Mas muito legal que tu trouxe da música, realmente é uma tendência, né? Músicas de até 2 minutos, 2 minutos e meio, né? Até uns 3 anos atrás era mais comum músicas de 3 minutos. O próprio Netflix disponibilizou para mobile a função de acelerar o áudio, ou seja, as pessoas estão assistindo assistindo filme com áudio mais acelerado, com a reprodução mais acelerada. Então, realmente, é importante, né, o analista de treinamento, o gerente de treinamento, estar consciente desse comportamento do consumidor e do seu público. Legal. Só queria fazer um comentário, né? No início, o André até comentou lá que ele tinha expectativa ali, né? Tinha essa ideia de que a área de treinamento é ali sentar e tomar café. É muito mais você tá transitando em tudo quanto é área, né? Você raramente vai ficar na sua cadeira, né? Você precisa transitar, olhar para o seu público, olhar para o mercado, ter empatia de entender o que o seu público vai gostar de consumir, que tipo de conteúdo, e também canalizar tudo isso para levar para a gestão e discutir até formato, né, tamanho de conteúdo. Porque quem nunca, né, recebeu aquele treinamento lá, 100 slides e transforma em um treinamento de meia hora, né? Então, eu gostei muito de você ter falado isso, que é muito isso, né? Não é você na sua cadeira, você tem que transitar, você tem que conhecer o mercado, tem que conhecer tudo até para discutir com os tomadores de decisão, com os gestores que vêm com algumas demandas que às vezes não vão engajar o próprio público dele, né? Isso aí. André, no começo do nosso papo, tu falou um pouquinho sobre soft skills, hard skills, né? Então, tu meio que já deu um spoiler de algo que eu ia te perguntar, mas, na tua opinião, né, tu acha que as demandas que tu identifica estão mais relacionadas ao desenvolvimento de competências técnicas ou comportamentais? Vou responder até sem hesitar, sem sombra de dúvida, soft skills. Eu falei, eu sou um defensor das soft skills. Eu falando de teorias, para mostrar que a teoria, a prática, ela não acompanha a teoria. Eu sou formado em administração, né? Então minha leitura é mais voltada para os livros de administração. Quem formou e quem já teve a oportunidade de conhecer o Peter Drucker, que é conhecido como o pai da administração, né? Na década de 50, ele tem uma frase dele que é muito comum, né? Ele fala: as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas são demitidas pelas suas habilidades comportamentais. E hoje, na verdade, as pessoas elas são contratadas e demitidas pelas habilidades comportamentais. Então, no passado, e eu já vi isso em RH, em que as pessoas selecionavam currículos pela faculdade que você tinha formado. Então, assim, qual foi a instituição? Hoje as pessoas estão um pouco preocupadas com isso, o quanto você conhece de Word, de Excel, de PowerPoint. Elas estão muito mais, quando eu vejo os processos seletivos que eu fiz também quando eu tive a oportunidade na área como gerente distrital, estava muito mais preocupado com o pensamento crítico, com a criatividade, porque as outras coisas eu poderia treinar. Mas tem algumas soft skills que, sim, cabem em treinamento, mas quando você vê que isso está desenvolvido na pessoa, é muito mais fácil. Então, quando você vê que a pessoa tem a criatividade, e a gente fala às vezes de criatividade, criatividade é pensar em algo novo, né? Eu não consigo ser criativo. Criatividade são pequenas mudanças que você consegue fazer na sua rotina. Então, às vezes a gente está tão ligado na criatividade de trazer algo completamente novo, que a gente não consegue demandar tempo. Isso aqui que eu faço todo dia, como é que eu posso fazer um pouquinho diferente? Isso é ser criativo. Então, João, sem sombra de dúvidas, para mim, soft skills é tão importante. Obviamente, hard skills é importante você entender, conhecer as ferramentas, mas isso aí dá para a gente treinar e as pessoas conseguem desenvolver em curto espaço de tempo. Então, talvez, não sei, eu seja um defensor das soft skills, mas sem hesitar, eu falaria soft skills. Legal, legal. O pessoal pode colocar aí no chat também,
se hard skill, se são do time hard skill ou soft skill. Sou suspeito também. Bom, já que a gente está falando de competências, né? Quais são as competências assim que tu acha que são essenciais para os profissionais da área de educação corporativa hoje em dia, ou então do mercado de uma forma geral? Quais são as competências que tu gostaria de destacar? Quando eu preparei esse treinamento, que lá eu denominei como treinamento customizado, né, que as pessoas poderiam escolher, né, os temas, e aí um dos temas foi a habilidade do profissional do futuro. Então, fui ler alguns artigos, obviamente, porque André não sabe nada. Eu estou aqui reproduzindo algo que alguém estudou, faço as minhas reflexões, tenho minha autocrítica, mas não foi eu que construí esses conceitos. E aí, nesses artigos das habilidades do profissional do futuro, são as habilidades que têm sido mais requeridas, que, na verdade, falar do profissional do futuro é falar do profissional atual, né? Quando a gente vai falar dessas soft skills, não é pensando no futuro, é pensando no hoje. E aí eles fizeram um levantamento dessas competências, dessas soft skills, dessas habilidades comportamentais, aí cada um vai chamar do nome que quiser, quais são as habilidades que são mais requeridas pelas organizações atuais. E aí eles falaram sobre flexibilidade cognitiva, que nada mais é a questão da elasticidade da mente, então a sua capacidade de desaprender, né, de aprender, desaprender, reaprender, então a gente já viu isso, e também de reaprender ou de aprender de uma outra forma diferente daquela habitual. Então, eu não gosto de ouvir podcast. Se permita, e às vezes você está ali no momento no carro, você está no momento em outro lugar, se permita tentar aprender algo ou fazer uma reflexão através de um podcast. Ensino EAD não funciona. Aí veio a pandemia agora e obrigou todo mundo e a gente vê que funciona. Então, hoje as aulas que eu faço, eu continuo fazendo aula de inglês, eu, André, não vejo diferença de uma aula presencial com um professor particular e de uma aula remota. Então, a gente foi meio que obrigado e a gente tem visto que existem outras formas. Então, a flexibilidade cognitiva, essa elasticidade da mente, é de você tentar aprender de outras formas, de você se permitir, e tem diferentes formas de aprendizado. Então, ele fala sobre flexibilidade cognitiva, ele fala da inteligência emocional. Mais uma vez, é o que eu sempre digo. Se você fala assim, André, eu sei o que é inteligência emocional, eu tenho inteligência emocional. Aí você está ali no trânsito, a pessoa te fecha, a primeira coisa que você quer fazer, você quer matar ele, mas você tem inteligência emocional. Então, e é isso. E a gente, mais uma vez, a gente tem a teoria, mas às vezes a gente não consegue colocar essa teoria na prática. Então, assim, eu me lembro, e eu trouxe isso como exemplo no passado, em que eu estava ali esperando para falar com o cliente e ele me deixava 2 horas esperando. Então, assim, aquilo me consumia de uma forma tão grande que quando eu entrava para poder falar com ele, eu queria falar em 30 segundos, porque eu já não tinha a alegria, satisfação para aquele contato. Então, assim, aí você fala, não, eu tenho inteligência emocional. Eu poderia ter pensado diferente. Eu poderia dizer, poxa, se eu fiquei 2 horas aqui e deixei de falar com outros clientes, eu vou fazer com que essa interação, com que essa visita, seja lá o nome que vocês queiram dar, vale a pena, que seja realmente a minha interação do dia. E eu fazia o contrário. Eu já estava impaciente, chateado por ter esperado 2 horas, eu simplesmente queria entregar o material, né, eu era representante visual médico, e ir embora. Todos estão precisando de alguma coisa, aqui não sei o que tal, tem aqui o material, e ir embora. E aí depois, mas eu fiquei lá 2 horas porque eu quis, ele não me prendeu na cadeira e mandou esperar. Ele falou que ia me atender e tudo bem, você fica chateado. Então, a inteligência emocional é de você controlar algumas coisas. De a pessoa falar alguma coisa e você querer dar uma resposta na hora e dizer, talvez esse não seja o melhor momento. Quantas vezes, depois de praticar mais inteligência emocional, eu escrevi um e-mail, não, agora eu vou dizer tudo o que eu acho, e aí depois eu parava, olhava para o e-mail, e aí apertava o botão e ia apagando letrinha por letrinha, não vou escrever. Então, é isso, e a gente fala, não, eu tenho inteligência emocional, mas qualquer estímulo acaba tirando a gente do nosso controle. Então, ele fala flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, criatividade é uma skill importante. Então, mais uma vez, e a gente tem que desvencilhar da criatividade do eu preciso construir algo super novo, algo inovador. Não, você talvez precise pensar em como você consegue adaptar a sua rotina, fazer pequenos incrementos. Então, ele traz a criatividade. E, dentre tantos, mas eu selecionei esses 4, e um último que, para mim, é tão importante quanto, é o pensamento crítico. Então, não é ser crítico, aí eu não gosto disso, mas você tem até o direito de não gostar, mas assim, o que é que você pode fazer para ajudar? Qual é a sua sugestão?
Então, assim, às vezes você participa de uma aula, e eu já me vi assim também, dizer, poxa, fiquei 2 horas aqui nessa aula e não aprendi nada, estava aqui com o meu time, aí veio um treinamento global e eu tinha tanta coisa para fazer. E aí vem um pensamento crítico e diz, poxa, André, você que sabe tanto, né? Você que tem tanta informação, qual foi a sua participação nesse evento? O que você pôde contribuir? Pô, André, você ficou 2 horas calado, você não trouxe nenhuma reflexão, você não trouxe nenhuma experiência, nenhum case que pudesse compartilhar ali com seus colegas. Então, o pensamento crítico é isso, é você desafiar aquele modelo, mas você oferecer uma sugestão. Mais uma vez, isso parece fácil, mas vá lá e sugira algo diferente. Aí, nessa hora, você se trava e prefere não falar. Então, ser crítico é uma coisa, ter pensamento crítico é completamente diferente. Então, pensando, João, no que você trouxe, sobre essa leitura que eu fiz e que realmente eu penso muito parecido, é você ter a flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, criatividade e pensamento crítico. Não só saber a teoria, mais uma vez, mas tentar colocar em prática. Massa. Um pequeno destaque para a flexibilidade, né? É sempre bom a gente ver rever alguns conceitos que a gente tem formado, porque a gente está mudando o tempo inteiro também, né? Então, sei lá, não gosto de açaí. Quando foi a última vez que você tomou açaí, né? 3 anos? Experimenta de novo, vai que o seu gosto mudou, né? Mesma coisa como tu trouxe, né? A gente meio que foi obrigado, né, com a pandemia, a se adaptar ao trabalho remoto, à aula remota, e aí não tem, assim, essa questão de, não gostei, você teve que fazer, né, e aí cabe também o pensamento crítico, né, muito legal, muito legal. E, André, o que tu espera para a área de educação corporativa nos próximos anos? Falar um pouquinho de futuro. Futurologia agora. Eu sempre olho os relatórios, principalmente da área de treinamento e desenvolvimento, e o relatório que eu vi de 2019, obviamente eu não quis me prender aos relatórios de 2020, porque foi um ano atípico, né? Então a gente teve a maior parte dos profissionais no trabalho home office, né? Como a gente costuma falar. Mas quando eu olhei o relatório que a gente chama de panorama da área de treinamento, que é feito também pela ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que não avalia só indústria, mas também empresa de serviço, comércio, enfim. E eles trazem dados preocupantes, né? Então, no relatório de 2019, o tempo de treinamento e desenvolvimento do colaborador foi cerca de 15 horas por ano. Dá um pouco mais de 1 hora por mês. E isso vem caindo, isso versus o ano anterior, versus 2018, caiu 17%. Então, vem num decréscimo, numa queda, em que a gente tinha mais e hoje a gente tem menos, cerca de 15 horas. Na indústria, parece que foi 16 e na área de serviço, 18. Então, 18 horas na área de serviço e 16 horas na área da indústria. Ele avalia comércio, administração pública, outras áreas também. Então, assim, a preocupação é, de fato, quão relevante tem sido a área de educação corporativa dentro das organizações, ou como a diretoria, como a alta cúpula, né, como a gente chama na organização, tem visto isso. Porque tudo tem mudado numa velocidade tão rápida, então se a gente não continuar investindo, aí é o meu pensamento crítico, a gente não precisa concordar, mas se a gente não investe no desenvolvimento humano, que para mim é mais importante, a gente perde qualidade na entrega do nosso trabalho. E aí algumas profissões acabam sendo substituídas facilmente pela máquina. Se você trabalha para entregar isso aqui dessa forma, de uma forma operacional, em que você faz isso igualzinho para todos os seus clientes, qual é a diferença de eu colocar uma máquina para fazer isso? Então, é por isso que a gente tem que investir no desenvolvimento humano, pensar em novas formas de interagir com o nosso cliente, novas formas de atender a necessidade dele, de aumentar a qualidade do nosso trabalho. Então, para mim, o maior desafio é a gente tornar, de fato, a área estratégica para que a companhia enxergue de, não, a gente precisa investir um pouco mais. A gente sabe da atividade core, a gente precisa trazer resultado para o nosso negócio, eu não posso parar o mês inteiro a minha força de campo, a minha força de trabalho para atividade de treinamento e desenvolvimento, mas sob o meu olhar crítico, 1 hora por mês é pouco diante de tanta mudança que a gente tem tido nesse mercado. Legal, legal. E o que torna mais pertinente ainda o nosso tópico, né, da nossa conversa, de posicionar a área de educação corporativa de uma forma mais estratégica. Né? E para a gente finalizar o nosso papo,
Não sei, tu quer deixar alguma sugestão, assim, tu fala tanto de autores e livros, podcast. Eu gosto de encerrar geralmente os papos com algumas recomendações, né, para expandir a nossa conversa para além desse momento. Tem alguma recomendação aí para o pessoal que acompanhou a gente até o finalzinho? Eu acho que eu queria terminar o dia de hoje com essa reflexão de a gente colocar realmente em prática aquilo que a gente acredita, que a gente realmente desafie, né? Porque assim, hoje todo mundo sabe um pouquinho de treinamento, todo mundo é um pouquinho de médico, então sempre a gente quer ser um pouquinho de tudo. Na verdade, às vezes a gente não tem um conhecimento aprofundado na área. Então, não somos melhores, mas a gente está envolvido nesse mercado, a gente sabe realmente o impacto. Então, é que a gente continue colocando em prática aquilo que a gente acredita e que a gente continue desafiando também a área de diretoria, outras áreas de marketing, para que a gente realmente faça um trabalho integrado e que a gente consiga atender essas necessidades. É nisso que eu acredito, no desenvolvimento humano, no trabalho em conjunto, e que a gente tenha momentos como esse, de troca de experiência, porque aí cada um vai, pega, poxa, isso aqui deu certo ali, eu posso incrementar aqui, fazer um pouquinho diferente, dar certo aqui também, e a gente vai desenvolvendo a área de educação corporativa como um todo. André, vou abrir a perguntas para o pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Fiquem à vontade. E depois da Rô também tem um presentinho para todo mundo que acompanhou o nosso webinar. Só falando aqui algumas recomendações, na verdade, né? A Célia Nascimento está recomendando o podcast The Learning and Development Podcast, né, com David James. Anotado aqui. Legal. Uma pergunta, pessoal? Pô, quer falar? Opa, pode falar, Débora. Perdão. Obrigada. Vou fazer uma pergunta bem específica do momento que eu estou vivendo lá na minha empresa. Eu trabalho numa seguradora. A minha empresa se chama Seguradora Líder. Era a empresa que fazia a gestão do seguro DPVAT. E a gente está passando por um processo de runoff, né, atualmente. E para a gente tem sido um grande desafio conduzir a área de treinamento e desenvolvimento num cenário de runoff, né? A gente criou, né, uma ação chamada Rede de Apoio na companhia, e essa rede de apoio ela está muito focada em apoiar os profissionais que vão ser desmobilizados no processo de recolocação profissional. Então, a gente teve que ser bem criativo, né, para trazer parceiros, né, para conseguir fazer várias ações nesse sentido. Mas a gente percebe que as pessoas elas estão muito menos motivadas a se capacitarem nesse cenário. E eu queria realmente uma dica, uma luz, né, o que fazer nesse caso, né, com a área de treinamento e desenvolvimento, porque acaba sendo uma área que é muito deixada de lado nesse momento, mas que tem um papel muito importante no sentido de capacitar essas pessoas para sair, né, para sair da empresa. Então, a gente já fez, né, de um tudo, mas tem aí ainda algum tempo para esse runoff terminar. Então, a minha curiosidade é saber se vocês têm alguma dica nesse sentido. Obrigado pela contribuição, é legal a gente refletir sobre isso. Esse realmente é um dos desafios, quando o João me perguntou, né, os desafios da área de treinamento e desenvolvimento. Esse é um grande desafio, eu falei, você engajar, né, engajamento principalmente de times grandes. Então, assim, para mim, o que tem dado certo, eu falei, como é que a gente consegue agregar valor, né? Como é que esse funcionário consegue perceber e dizer, poxa, a empresa está fazendo isso, é algo para mim, e não para que eu venda mais o produto que eu trabalho, ou o serviço, enfim. Então, por isso que eu falo muito sobre a questão de desenvolvimento humano. Para mim, aqui deu certo quando, por exemplo, uma das atividades que eu fiz foi esse treinamento customizado, e que quando eu vendi isso para a diretoria, disse, o propósito aqui não é a gente vender mais o produto, é fazer um profissional da Baia melhor, mas é para que ele sinta realmente um ser humano melhor, para que ele consiga aplicar isso nas suas relações pessoais, enfim, em qualquer outra área, não especificamente. E é inevitável, quando você desenvolve o profissional, a pessoa, inevitavelmente ela vai trazer bons resultados para dentro da companhia. Então,
não fiz nada, vamos fazer aqui uma estratégia de negociação para vender mais os produtos que a gente trabalha. Não. Isso aqui, tanto que eu falei, o legal desse treinamento, dessa atividade, é que amanhã ninguém é obrigado a colocar em prática. Se você acha que faz sentido para a sua vida, você coloca da sua forma. Não vai ter o seu gestor, não vai ter o André, o chato de treinamento lá lhe cobrando, faça isso, faça aquilo. É você que vai optar. E tudo bem, vai ter pessoas, e a gente vai ter que respeitar o momento de cada um. Tem pessoas que se motivam com isso e dizer, poxa, eu gosto do desenvolvimento humano, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e sentir que hoje eu sou um profissional melhor que ontem. E tem outras pessoas que não, e tudo bem também. André, eu já ouvi isso, eu quero fazer o meu trabalho, não quero fazer nada além do trivial, ganhar meu dinheiro, voltar para minha casa e ficar com minha família. Sou eu que vou dizer que essa pessoa está errada? Então, respondendo assim, a sua pergunta, Débora, eu, na verdade, não tenho essa resposta, mas a reflexão que eu faço é, de fato, que ele entenda que essa atividade é muito mais para agregar valor à vida dele do que para a organização. Então, qual é o tipo de treinamento que eu tenho tido, que eu tenho feito? Então, poxa, eu estou colocando aqui o que tem de mais novo no mercado. Nesse treinamento, eu falei, o que é jornada multi-channel, omni-channel, como é que você coloca isso no seu dia a dia? Então, não é que você vai usar dentro do seu negócio, mas para que você saiba, poxa, André, eu nunca ouvi falar sobre isso. O que é social listening? Qual é o impacto do social listening, né? Da escuta social? Como é que você usa isso no seu dia a dia? E aí vou falando de outras ferramentas como o Google Trends, que você tem, enfim, a gente ia conversar bastante aqui, mas acho que fica a reflexão de fazer algo que a pessoa sinta, poxa, a área de treinamento, o André, a Débora, a Célia, o João, a Rosângela, eles estão fazendo isso para mim. Se eu não quiser aplicar, é a minha decisão de não aplicar, mas ela não está fazendo isso para que eu faça um trabalho melhor, enfim. Então, a minha reflexão é tentar fazer com que o colaborador enxergue se está agregando valor para mim como pessoa e não apenas como profissional da empresa X. Beleza, obrigada. Muito massa, muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Pô, quer falar um pouquinho da surpresa que a gente tem para o pessoal que participou do nosso webinar? Sim. Não sei se você vai compartilhar a tela, João. Claro, Você claro. quer que eu compartilhe aqui? Eu compartilho, pode deixar. Só um Até instante. conectando aí com a fala do André, né, da importância da gente mensurar o impacto, né, trazer esses resultados tanto para a gente conseguir fazer as ações de treinamento, quanto também para a gente provar o valor da área, a gente desenvolveu um infográfico interativo, trazendo um pouquinho, né, do porquê, como e o que mensurar aí em relação ao treinamento e desenvolvimento. A gente pegou os 6 principais temas de treinamentos que a gente faz no Mobiliza, né, comercial, cultura e ética, hard skills, soft skills, saúde e segurança do trabalho e onboarding. E a gente traz dicas de indicadores, tanto de aprendizagem quanto de negócio. Então, a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail esse infográfico. E também, se vocês quiserem comentar, dar sugestões, depois fiquem à vontade. É um material aí para ajudar na aplicação, né, dessa parte de mensuração de resultados mesmo. Obrigada pela participação de vocês, gente. No final de tarde de quinta-feira, né? A gente invadiu as férias do André, então, assim, duplamente, muito obrigada, André. Ele está de férias e topou aqui conversar com a gente. Eu acho que foi muito rico, né? A gente conseguiu aprender um pouquinho com a prática dele, né? Com os desafios do dia a dia, como ele disse, né? A teoria está um pouco distante da prática, mas a gente ouvindo alguém com tanto empoderamento do que faz, né? Com tanto conhecimento do que faz, eu acho que todo mundo sai aqui com várias ideias do que a gente pode aplicar. Isso aí. Muito obrigado a todos, né, que participaram do nosso webinar. Obrigado aí, André, também. Desculpa aí invadir suas férias. E é isso, vocês vão receber o infográfico por e-mail, ou então a gente vai disponibilizar na área de materiais, mas até amanhã está todo mundo recebendo o infográfico para poder tirar novos insights. Aproveitar a oportunidade também para agradecer a vocês. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Como eu falei, é um desafio a gente fazer webinar, live, seja o que for, diante de tanta informação que a gente tem, diante de tanta atividade. Então, não queria deixar de agradecer a cada um de vocês. Os meus contatos estão aí nas redes sociais, Mobiliza tem também. Para mim é super importante. Gosto, é uma coisa que me faz muito feliz de poder trocar ideia, experiência, saber o que você está fazendo que dá certo. Então, as coisas que eu sei hoje, do que eu transferi aqui, foi porque alguém me ensinou.
Então, eu super valorizo isso. Então, quem tiver e quiser, sempre estarei disponível para vocês. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Bom restinho aí de semana e a gente se encontra no próximo evento da Mobiliza.